História 1. Toda cidade tem suas histórias, suas lendas urbanas, aquelas narrativas que são sussurradas nas esquinas escuras e compartilhadas em conversas nervosas nos bares. Minha cidade natal não era diferente. E lá, a história que dominava os cochichos noturnos era a lenda do vulto nas escadarias. Era uma daquelas histórias que ninguém sabia como tinha começado. Alguns diziam que era um caso de crime real que tinha sido exagerado com o tempo, enquanto outros afirmavam que era apenas um conto de assombração que algum morador criativo tinha inventado. A verdade, como sempre, estava perdida nas sombras. A história falava de um prédio antigo, um daqueles que se erguem acima das ruas estreitas do centro da cidade. Ninguém sabia ao certo qual era o prédio, mas todos concordavam que era um lugar abandonado há anos. O que chamava a atenção era a escadaria que levava ao seu interior. Uma escadaria em espiral, de ferro forjado, que descia até a escuridão do porão. Dizia a lenda que, toda noite, à meia-noite, um vulto espectral podia ser visto nas escadarias. O vulto era uma figura alta, envolta em sombras, com olhos que brilhavam com uma luz sinistra. Aqueles que tiveram a coragem de encará-lo nos olhos relatavam pesadelos terríveis e uma sensação de mal inominável. Como todo mundo, eu também tinha ouvido a história, mas nunca levei a sério. Na verdade, era um dos meus passatempos favoritos na época, explorar prédios abandonados. O que poderia ser mais emocionante do que entrar em lugares proibidos e desvendar seus segredos? Uma noite, depois de algumas cervejas com amigos, decidimos que era hora de enfrentar a lenda. Pegamos nossas lanternas e partimos em direção ao prédio misterioso. O silêncio da noite envolveu as ruas desertas enquanto nos aproximávamos do local. O ar estava carregado de eletricidade, e uma sensação de antecipação nos envolvia. O prédio, com sua arquitetura gótica, era uma visão assustadora. As janelas quebradas e a fachada desgastada pela ação do tempo faziam jus à sua reputação. Mas o que nos interessava estava na parte de trás, a escadaria de ferro forjado que levava ao porão. Era lá que o vulto era visto. À medida que descíamos as escadas em espiral, a escuridão se fechava ao nosso redor, e o som de nossos passos ecoava de forma sinistra. Logo, chegamos ao porão, um espaço sombrio e úmido. Nossas lanternas varriam a escuridão, revelando pilhas de objetos abandonados e móveis quebrados. Ficamos ali por algum tempo, zombando da lenda e contando histórias assustadoras uns para os outros. Rimos da nossa própria audácia, convencidos de que a lenda era apenas uma bobagem. Foi quando ouvimos o som. Era um som suave, um sussurro distante que parecia vir de todos os lados. Ficamos em silêncio, nossos olhos se arregalaram de medo. O sussurro se tornou mais alto e, de repente, as luzes das nossas lanternas começaram a piscar. A escuridão se agitou ao nosso redor, como se as sombras ganhassem vida. E então, na escuridão, vimos o vulto. Era tudo que a lenda dizia que era, uma figura alta, envolta em sombras, com olhos que brilhavam de forma ameaçadora. Paralisados pelo medo, assistimos enquanto o vulto se aproximava. Cada passo que ele dava fazia nossos corações baterem mais rápido. Tentamos recuar, mas algo nos segurava no lugar, como se estivéssemos presos em um pesadelo. O vulto estava diante de nós, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. E então, ele sussurrou. As palavras eram um murmúrio ininteligível, um som que gelava nosso sangue. Sentimos uma pressão opressiva em nossas mentes, como se o vulto estivesse sondando nossos pensamentos. Aqueles que conseguiram se afastar do vulto fugiram do porão em pânico, mas a sensação de medo e terror os seguiu por muito tempo depois. Os outros, aqueles que ficaram para trás, nunca mais foram os mesmos. Algo dentro deles quebrou naquele encontro com o vulto, e suas mentes foram tomadas pela escuridão. A lenda do vulto nas escadarias continua a assombrar a cidade, mas agora sei que não é apenas uma história. É uma maldição que se agarra àqueles que ousam desafiar a escuridão. E, embora eu tenha escapado naquela noite,
a sombra do vulto ainda paira sobre mim, me lembrando que o desconhecido esconde segredos que a mente humana nunca deveria descobrir. História 2. A cidade de Ravenswood era conhecida por suas antigas lendas urbanas. Entre elas, uma história que fazia os cabelos da nuca de todos os moradores se arrepiarem, na lenda da Margem Escura. A Margem Escura era uma figura sombria que supostamente assombrava uma área remota e deserta à margem do rio que cortava a cidade. A história dizia que, toda noite, à meia-noite, a Margem Escura emergia das sombras e percorria a margem do rio, esperando por alguém para se juntar a ela. A lenda contava que a Margem Escura era uma criatura alta e esquelética, com braços longos e dedos afiados como garras. Seu rosto estava coberto por uma máscara antiga e enigmática, e seus olhos brilhavam como duas brasas ardentes. Dizia-se que aqueles que a encontrassem na margem do rio não tinham outra escolha senão segui-la até o desconhecido. Eu sempre achei que a lenda era apenas uma forma de assustar as crianças da cidade, uma história inventada para mantê-las longe daquela parte deserta da cidade à noite. No entanto, algo em mim sempre foi atraído por histórias assustadoras, então decidi investigar por conta própria. Uma noite, quando a lua estava alta no céu, decidi visitar a área conhecida como a Margem Escura. Enquanto caminhava em direção ao rio, senti um arrepio na espinha. A escuridão era intensa, e a única luz vinha da lua e das estrelas. Cheguei à margem do rio, e o silêncio que envolvia o lugar era opressivo. As águas do rio fluíam silenciosamente, e as sombras das árvores se estendiam sobre a margem. Continuei caminhando, meio esperando que alguma coisa me surpreendesse e meio rindo de mim mesmo por estar agindo como uma criança assustada. Foi então que ouvi um som, um sussurro distante que parecia vir das sombras. Parecia um eco distante, como se alguém estivesse murmurando palavras incompreensíveis. Meus sentidos ficaram alerta, e minha curiosidade superou meu medo. A voz continuou a sussurrar, e senti que estava me chamando. Com cuidado, avancei na direção do som, afastando os galhos das árvores que pareciam tentar me impedir. Enquanto me aproximava, pude ver uma figura alta e esguia entre as sombras. A Margem Escura era real. Seu rosto estava coberto por uma máscara antiga e enigmática, exatamente como a lenda descrevia. Seus olhos brilhavam como brasas ardentes, e sua mão esquelética se estendeu em minha direção. O medo me dominou, mas algo em mim me forçou a continuar em sua direção. Ela sussurrou palavras em uma língua que eu não entendia, mas que pareciam penetrar minha mente. Cada palavra era como um feitiço, me hipnotizando e me puxando para ela. Eu estava prestes a segui-la até o desconhecido, assim como a lenda dizia. Mas, de repente, algo dentro de mim resistiu. Eu me lembrei de quem eu era, do que eu queria da vida. Com um esforço tremendo, recuei, afastando-me da margem escura. Seus olhos brilharam de raiva, e ela tentou me agarrar, mas a força da minha vontade foi mais forte. Corri de volta pela margem do rio, sentindo que a escuridão e o sussurro me perseguissem. Finalmente, cheguei à segurança da cidade, ofegante e com o coração batendo. Nunca mais voltei à área da Margem Escura. A lenda da Margem Escura permanece viva em Ravenswood, mas agora sei que não é apenas uma história inventada para assustar. Há algo naquelas sombras que é muito real, algo que espera na margem do rio, esperando por alguém para se juntar a ela. Mas tenho certeza de uma coisa: você deve resistir, ou sua vontade será consumida pela escuridão. Obrigado por ter assistido. Deixa o like se gostou e até a próxima.